Olá, hoje nós vamos falar sobre o 9º Encontro Sucroenergético de Mato Grosso, que vai acontecer essa semana, já dia 21 agora de julho. Vamos falar um pouco do que vai ser essa programação e como é que está o setor. A nossa convidada é a Laís Sparvoli, que é diretora executiva do Sindalco. Laís, obrigada por estar aqui, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço o convite para participar. É sempre bom falar um pouquinho do setor em Mato Grosso. Bom, vamos lá. Primeiro já falar direto do encontro, né? Porque quem é o público-alvo? Quais são, né, as pessoas que podem, que devem participar desse encontro? O público-alvo é realmente o trabalhador da indústria de etanol ou as pessoas que têm um interesse em entender um pouco mais sobre essa indústria. A ideia do encontro, depois de 2 anos parado pela pandemia, é retomar esses encontros entre os colaboradores do setor para a gente falar um pouquinho sobre esses gargalos. Sim, vai ser presencial, 100% presencial? 100% presencial. Então vai ser no dia 21 agora, das 8 às 18, no auditório do Senai, em Cuiabá, Isso, correto? no auditório do Senai, na 15 de novembro. Tem uma limitação de espaço? Vocês estão especificando isso? Como é que estão as inscrições? As inscrições já estão bem adiantadas. Nós temos 2 painéis disponíveis, são 2 salas. Uma sala mais voltada para a área industrial e uma sala mais voltada para a área agrícola, com 150 lugares cada uma. Então a gente tem um espaço interessante. Bom, quais são esses painéis? O que vai ser abordado no encontro? Bom, nós vamos abordar novas tecnologias. A ideia aqui é realmente citar esses gargalos que a indústria que existem na indústria, justamente para a gente aumentar a produtividade. Então, nós vamos falar um pouco sobre o uso de enzimas, sobre soldagem na área industrial, uso de gestão na área agrícola, e também vai ter um painel no final do encontro sobre expectativas e cenários futuros dessa indústria de etanol. Então, isso também é interessante para a gente entender um pouquinho melhor o mercado em Mato Grosso. Com as tecnologias, você citou aí, né, o termo gargalos. Quais seriam assim, os principais gargalos? O que vocês buscam, né, tratando aí de novas tecnologias? Sempre a expectativa é aumentar a produtividade. Então, mesmo que hoje nós produzimos em Mato Grosso muito mais do que o estado consome de etanol, a ideia sempre é ampliar essa produção, diminuindo a necessidade de aumento de novas áreas agrícolas. Então, estimular essa produtividade para a gente produzir mais etanol em menos área. Com isso, a gente pode difundir mais no nosso etanol para o Brasil como um todo. Então, hoje em dia, Mato Grosso já fornece etanol para São Paulo, para os estados do Norte, Nordeste. E esse novo etanol, que é o nosso etanol de milho, né, que o estado é pioneiro, ele tem possibilitado uma produção com menores entre safras. E isso tem possibilitado uma garantia de competitividade com a gasolina e um fornecimento mais estável durante o ano. Isso é muito importante. A gente viu na pandemia diversos setores passando por dificuldades, né? Mas assim, aqui no estado o agronegócio se manteve, inclusive cresceu, teve aumentos de safras, né? Qual é o cenário hoje no estado desse setor? Nossa, ótima pergunta. A gente tem uma expectativa de um investimento para os próximos 2 anos, que já começaram esse ano, de cerca de 6 bilhões de reais. Esses investimentos vão possibilitar que a nossa produção de etanol se amplie em cerca de 50%. Então, hoje a gente tem uma estimativa de produção de 4,5 bilhões de litros. A gente estima que essa produção vá para 7 bilhões de litros nos próximos 3 anos. Isso vai fazer com que Mato Grosso assuma o 2º lugar na produção de etanol no Brasil. Hoje o 2º estado é Goiás. Tá? Isso gera empregos para o setor. Então, atualmente os empregos gerados pelo setor são 10 mil empregos diretos. Com esses investimentos, nós podemos gerar mais empregos, aumentar a arrecadação de impostos no estado. Esses impostos sempre são revertidos em educação, saúde, investimentos logísticos. Então, tudo isso é um ciclo virtuoso que o setor gera para o estado. Então, é sempre bom mencionar isso, porque realmente consumir etanol é trazer para o estado mais riqueza. A gente, falando dos reflexos da economia, a gente não tem como esquecer também que há sempre uma preocupação quando se trata de economia ligada à política. Nós estamos, né, em um ano eleitoral, vamos ter eleições, há muitos
muitas inseguranças nesse sentido. Você acredita que todas as tramas políticas, digamos, né, que a gente vê envolvidas aí, que podem esbarrar na economia, podem, por exemplo, atingir esse setor? Isso preocupa? Sempre é uma preocupação. Por isso que a gente busca criar tecnologias e investimentos para se prevenir de possíveis impactos de alguma política econômica diferenciada. Então, é importante essa união entre os estados produtores de etanol, por exemplo. Nós trabalhamos muito em conjunto com o Fórum Nacional Sucroenergético, é um fórum entre todos os estados produtores de etanol, e isso visa realmente diminuir impactos de possíveis políticas econômicas distorcidas. Mas nós não temos observado isso nos últimos anos. Bom, no evento, né, no encontro sucroenergético, vocês vão abordar também questões relativas a recursos, linhas de crédito, financiamentos, existe algum painel ou algum expositor que tratará desse assunto? Não, o assunto linhas de crédito, ele não tem um painel específico, mas como nós temos espaços para conversas paralelas, né, esses temas sempre são abordados nessas reuniões paralelas ao encontro. Quando você citou o público-alvo e disse, né, pessoas que têm um interesse, a gente vê aqui no Estado até uma força-tarefa do próprio governo, né, tentando estimular com que pessoas se formem, se preparem, estudem e busquem essas áreas, né, e as demandas que existem no agronegócio, nos diversos setores do agro, para que haja mão de obra especializada, né? Estudantes, por exemplo, pessoas, né, jovens que estejam aí já querendo, estão olhando esses postos de trabalho, eles podem participar do evento? Claro, podem sim e devem. É importante até entender um pouco do setor para ter essa ideia se realmente aquele setor atrai do ponto de vista profissional. Eu gostaria de aproveitar, então, para mencionar que o setor ele tem um trabalho muito forte junto ao Senai Mato Grosso, que é, inclusive, nosso coorganizador nesse encontro, para formar mão de obra especializada para trabalhar nessa indústria. Então, isso é muito importante também, porque nós temos cada vez menos mão de obra especializada, então é importante a gente trabalhar nessa formação de novos profissionais para garantir que esse setor possa crescer. E isso, novamente, criando um ciclo virtuoso para Mato Grosso. Sim, a gente recebeu recentemente o novo secretário de Ciência e Tecnologia, né, o Maurício Munhoz, justamente falando disso, né, falando da importância que às vezes não casa, né, o mercado tem vagas, precisa de mão de obra especializada e as pessoas às vezes não estão conseguindo se formar para isso, né. Então, assim, para esse evento, como é que a pessoa pode se inscrever? Ele tem algum custo? Como é que é essa questão? O evento é totalmente gratuito, é só entrar no site do Senai e procurar lá o ícone do Nono Encontro e se inscrever pelo site. E o Senai está totalmente de portas abertas para receber esses interessados em formação profissional. Tá ótimo. Então, tem alguma questão que a gente não abordou que você gostaria de destacar para encerrar? Tá ótimo. Tá joia. Muito obrigada, muito sucesso. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Gente, nós ouvimos a Laís Sparvoli, que é diretora executiva do Sindalco. Então, olha, é uma oportunidade, né? Um evento gratuito, um evento que reúne aí todas as oportunidades em um só lugar, em um só momento, relativo, né, ao setor sucroenergético, nono encontro sucroenergético de Mato Grosso. Então fica essa dica, dia 21 agora, de julho, essa semana, das 8 às 18, no Senai em Cuiabá. Acesse o site do Senai, faça a sua inscrição, indique para quem queira, para quem se interesse e compartilhe essa entrevista. Obrigada pela audiência, até a próxima.